Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste agora. Eu, professor Christian, em mais uma aula com vocês aqui das orientações de estudo elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Logo, conforme eu disse, essas aulas são direcionadas única e exclusivamente a vocês que têm esse material e que vão acompanhar comigo, beleza? Bom, na aula de hoje, do segundo módulo, a nossa segunda aula, vamos abordar um pouquinho dos aspectos do chamado governo Dutra. Só que para a gente falar do Dutra, primeiro a gente tem que fazer o quê? Um antecedente, vamos fazer um antecedente cronológico dos principais fatos políticos que ocorreram até o momento em que esse cara assume o poder como presidente da República. Bom, antes dele, a gente já viu na aula passada quem era o presidente. Foi o Getúlio Vargas. Só para a gente lembrar, Getúlio Vargas vai ser presidente de 1937, aliás, de 1930, perdão, até 1945, ou seja, Vargas vai ficar aí no poder, nesse primeiro momento, durante nada mais, nada menos do que 15 anos. E nesse período de 15 anos do governo Vargas, a gente vai ter 3 momentos do governo distintos. O primeiro deles, o chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Depois, o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E, por fim, a chamada ditadura do Estado Novo, que eu até coloquei aqui no quadro para vocês, que vai de 1937 até 1945. Bom, quais foram os fatores que levaram ao fim da chamada Era Vargas nesse momento da história do Brasil? Primeiro deles, o próprio desgaste do presidente da República. Imaginem vocês ter um chefe de Estado, ter o mesmo chefe de Estado 15 anos consecutivos no poder. Com o tempo, a imagem política do Getúlio Vargas foi se desgastando. E por que ela foi se desgastando? Por uma série de medidas políticas que ele adotou ao longo desses 3 momentos distintos de governo que eu expliquei para vocês. O Vargas, nessa última fase do Estado Novo, ele flertava muito com o movimento fascista. Tanto que quando a gente viu na aula anterior sobre as benesses que ele concedeu à classe trabalhadora, eu coloquei para vocês que tudo isso foi inspirado o quê? Na ditadura fascista da Itália de Benito Mussolini. Até porque já disse para vocês e volto a repetir, político não dá nada de graça para ninguém. Show? Então vamos lá. Juntamente com isso, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Só para a gente lembrar, a Segunda Guerra Mundial começa lá em 1939 e vai até 1945. O governo Vargas ele acaba exatamente no ano de 45. Somado-se a isso, a gente vai ter dentro da Segunda Guerra Mundial a derrota dos movimentos nazista na Alemanha, com a figura do Hitler, e o fascismo na Itália, com a figura do Mussolini, ou seja, figuras políticas que flertavam com o Estado Novo brasileiro lá fora estão sendo o quê? Derrotadas politicamente. Daí a gente tem um outro fator que vai contribuir para o desgaste do governo Vargas. Em 1942, ele manda tropas do Exército Brasileiro para lutarem contra as forças militares fascistas na Itália. E isso gera uma grande incógnita, uma grande controvérsia dentro do Estado Novo. Por quê? Porque aqui no Brasil, o Vargas mantinha um modelo de governo ditatorial. E lá fora ele mandava tropas militares brasileiras para lutarem contra esse modelo que ele mantinha aqui. Mas, Christian, por que ele mandou tropas militares para lutarem contra os fascistas e não ao lado deles, já que ele flertava com o fascismo? Por um fator muito simples. Quem financiava a indústria brasileira nessa época? Estados Unidos da América. Logo,
Quem dava as cartas na política internacional da época era o quê? Os Estados Unidos. Então, para o governo brasileiro estar bem com o governo norte-americano, ambos tinham o quê? Que lutar lado a lado, mesmo que o nosso presidente flertasse com o modelo fascista. Beleza? Com o fim do governo do Estado Novo e automaticamente o fim da chamada Era Vargas, a gente tem eleições diretas e em 1946 a gente vai ter a promulgação, ou seja, a criação e a validação de uma nova Constituição Federal, que foi a Constituição Federal de 1946. Essa parte da Constituição é interessante a gente estar abordando, por quê? Porque desde quando nos tornamos independentes de Portugal até hoje, 2021, já tivemos uma série de constituições federais. Aliás, uma série de constituições, primeiro imperial e depois uma série de constituições federais. Só para vocês terem uma ideia, Constituição de 1824, que foi a Constituição Imperial, Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição já na República, Constituição de 1934, Constituição de 1937, que foi a do Estado Novo, Constituição de 1946, desculpa, e por último não, Constituição de 1967, que foi a da ditadura militar, e fechando, a que vale até os dias de hoje, a Constituição de 1988. Ou seja, desde a nossa independência como Estado livre das metrópoles europeias até os dias de hoje, nós acumulamos aí 7 constituições que regeram, e uma delas que rege até hoje o nosso país. Daí a gente fazer uma analogia, se você pegar, por exemplo, a Constituição norte-americana, ela é a mesma até os dias de hoje. Foi criada em 1787 e é válida, né, o seu texto principal é válido até os dias de hoje. Ok? Bom, com as eleições diretas de 45, ganha, né, é eleito o então presidente militar, que foi o Eurico Gaspar Dutra, que na história a gente chama simplesmente de Dutra. Daí ele começa aí na página 10, falando para vocês um pouquinho a respeito do que foi esse período do governo Dutra no Brasil. Então acompanhem comigo, por favor. Ao final do Estado Novo vai vir a abertura democrática. Eleições gerais foram realizadas em todo o país e para a presidência da República foi eleito o general Dutra. Instalado em 2 de fevereiro de 1946, a Assembleia Constituinte era composta por políticos de diversos partidos da oposição e da situação. Do seu conteúdo, a gente pode destacar, primeiro, os princípios básicos, estabelecimento da democracia como regime político de nação, forma de governo republicana, forma de Estado, federação. E o sistema de governo era o presidencialista, ou seja, a gente tem os estados que são federados à União, e o nosso regime de governo não é, por exemplo, como o modelo parlamentarista que ocorre na Inglaterra. A gente não tem um primeiro-ministro, mas sim um presidente da República que é eleito de tempos em tempos. Direito ao voto. Voto secreto e universal para maiores de 18 anos. Porém, continuavam sem direito ao voto os analfabetos, os cabos e os soldados. Essa questão do voto na Constituição de 46, ela é um tanto quanto controversa. Por quê? Ela vai trazer uma novidade, mas ela vai ser controversa do mesmo jeito. Como assim, Christian? Não entendi. Até então, até a Constituição de 34, o voto ele não era secreto. Então, como é que acontecia o voto nessa época, Christian? Muito simples. Você chegava na zona eleitoral para votar e você verbalizava o seu voto. Estou votando no candidato fulano de tal para o cargo tal. O chefe da sessão marcava lá o seu voto e com isso você tinha então votado. Só que essa maneira do voto verbalizado, isso acabava trazendo uma série de problemas para a democracia.
Por quê? Porque isso possibilitava principalmente o quê? As fraudes eleitorais. Então, o voto secreto ele foi uma forma de acabar o quê? Com as fraudes que ocorreram principalmente nos primeiros 40 anos de República, né? De 1889 até 1930, né? Foi a chamada República Velha. Só que, ao mesmo tempo em que o voto era universal e secreto, ele excluía os analfabetos, os cabos e os soldados. Uma vez que ele excluía os analfabetos, nesse contexto do Brasil da década de 40, ele excluía praticamente a maior parte da população. Então continuava sendo o quê? Um processo político excludente. Por quê? Como eu já falei em outras aulas, nesse início da história republicana, escola não era para todos. Então aquelas pessoas que eram analfabetas, simplesmente o quê? Ficavam excluídas do direito ao voto. Somado-se aos analfabetos, a gente tinha aí os cabos das Forças Armadas e também os soldados, ok? Direito trabalhista. A legislação trabalhista da Era Vargas, aquela que a gente viu na aula anterior, que concedia uma série de benefícios para a classe trabalhadora, vai ser preservada, tendo, porém, uma novidade. Qual foi a novidade agora? A garantia constitucional ao direito de greve. Vocês lembram que quando eu falei lá atrás que quando Vargas concede aquela série de benefícios para os trabalhadores, ele não permite o direito à greve? Então, na Constituição de 46, que vai estar valendo a partir de agora, esse direito vai ser devolvido a esses trabalhadores. Além disso, vai se manter também o controle dos sindicatos nas mãos do governo. Ou seja, se a gente for parar para pensar, a única coisa que aconteceu de diferente da Era Vargas foi que agora o trabalhador, pelo menos no papel, tinha o direito de fazer greve. Mas os sindicatos de classe desses trabalhadores continuou ainda sob o quê? Sob a tutela do governo, ou seja, o governo controlava esses sindicatos, ok? Para fechar, a gente pode falar aí também dos mandatos eletivos, que foram estabelecidos de 5 anos para o mandato presidencial e os mandatos legislativos, no caso dos deputados, teriam aí 4 anos de duração, permitindo-se uma reeleição. No caso do presidente da República, eram 5 anos de mandato, porém sem o direito à reeleição, ok? Bom, o governo Dutra, que vai de 1946 até 1951, vai ser marcado aí pela conjuntura internacional que era formada pela Guerra Fria. Os países vencedores da Segunda Guerra Mundial vão se dividir em 2 grandes blocos, liderados pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? O governo Dutra está ocorrendo no mesmo momento em que, geopoliticamente falando, estava se findando a Segunda Guerra Mundial. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra. Mas o que ocorreu de importante nesse período? Os Estados Unidos vão derrotar, juntamente com os demais aliados, o nazismo existente na Alemanha, assim como o fascismo que existia na Itália. Daí o que vai acontecer? Na segunda parte da guerra, no finalzinho, lá em 1941, a gente tem a entrada dos russos na Segunda Guerra Mundial, aonde o que vai acontecer? Os russos vão se aliar aos norte-americanos para poder combater o nazifascismo. Beleza, os russos se aliam aos americanos, derrotam as tropas de Hitler e as tropas de Mussolini e, com isso, acaba-se aquele contexto de Segunda Guerra Mundial. Só que, ao término da guerra, essas 2 potências, uma socialista e a outra capitalista, elas vão o quê? Elas vão se separar. E, a partir dessa separação, a gente tem o início da Guerra Fria, né? Que é um outro contexto que a gente vai ver mais adiante. E o que eu quero dizer para vocês? O governo Dutra está nascendo no meio desse furacão, ou seja, enquanto tudo isso está acontecendo lá na Europa e na América do Norte,
a gente tem o governo Dutra aqui no Brasil. Então é o que o material de vocês está falando. Ele vai ser marcado pela conjuntura internacional, que era esse momento em que a Guerra Fria estava começando a se formar. Mais adiante a gente conversa a respeito de Guerra Fria também, beleza? Bom, aliando-se aí aos Estados Unidos, o governo Dutra então rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, extinguiu o Partido Comunista Brasileiro em 1947 e, apesar de governar sob uma Constituição democrática, que seria essa Constituição de 1946, o governo Dutra vai passar a perseguir os seus opositores. Christian, quem que eram os opositores do governo Dutra naquele momento, naquele contexto geopolítico de Guerra Fria? O Partido Comunista e os associados desse partido. Vale lembrar que aqui, por uma questão geográfica, no contexto da Guerra Fria, o governo Dutra ele vai se aliar a quem? Aos Estados Unidos ou à União Soviética? Evidentemente, aos Estados Unidos, até porque eram muito mais perto do que a União Soviética, que estava lá no leste europeu. Além disso, ele agiu de forma autoritária em relação aos trabalhadores urbanos que reclamavam dos baixos salários. Quais vão ser as medidas adotadas para a repressão contra a tentativa de organização sindical dos trabalhadores? Ele vai proibir a existência do chamado Movimento Unificador dos Trabalhadores, o chamado MUT. Esse movimento havia sido organizado por líderes sindicais que desejavam a construção de um sindicalismo trabalhista, autônomo, livre da rotineira interferência estatal dos órgãos de classe. Mas, Christian, você acabou de dizer que, segundo a Constituição de 1946, o governo Dutra permitiu que os trabalhadores promovessem greves, mas que, simultaneamente, os sindicatos iam ficar nas mãos do governo. Exatamente. Os sindicatos que já existiam estavam nas mãos do governo. Daí eu pergunto a você, você acha que esses sindicatos agiam em favor do trabalhador ou em favor da indústria? Evidentemente que era em favor de quem? Da indústria, do patrão, do empresário. Então, esse movimento unificador dos trabalhadores queria criar o quê? Um outro modelo de sindicato que fosse, então, favorável aos interesses dessa classe operária, dessa classe de trabalhadores, o que não foi permitido pelo governo da época, ok? Com tudo que ele está falando aí, o governo vai proibir as eleições sindicais e intervir praticamente em todos os sindicatos existentes naquela época. No último ano de mandato de Dutra, cerca de 200 sindicatos trabalhistas se encontravam sob intervenção governamental, ou seja, 200 sindicatos de trabalhadores no país estavam sob a tutela, ou seja, sob o comando do governo federal. Eurico Gaspar Dutra foi o 14º presidente do Brasil e governou aí de 1946 até 1951. Após a deposição do presidente Getúlio Vargas por um golpe militar que ocorreu lá em 1945. Seu governo vai ser caracterizado pela perseguição aos comunistas, conforme a gente viu, por conta do contexto internacional da Guerra Fria que estava acontecendo, pela proibição dos jogos de azar, ou seja, cassinos, caça-níqueis, etc. E também vai ter uma aproximação, por conta da Guerra Fria também, com o governo norte-americano. Beleza? Com isso, a gente encerra então essa parte da matéria. Eu fico por aqui, um grande abraço